Oi, tudo bem? Espero que hoje você se encontre em paz, serena, para que a gente possa juntos aí aproveitar esse momento de reflexão. Não de eu vir aqui e ensinar alguma coisa, né? Mas dividir o fruto dos nossos estudos, das nossas experiências aí, a convite aí do nosso amigo Fábio, do nosso amigo Valcinei, do Anjo Ismael, né? E hoje eu me apoio muito no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11, 12 e 13, para pensarmos juntos sobre se nós sabemos julgar, né? Qual que é a ideia aqui? Primeiro, se a gente examinar esse capítulo, nós vamos ter importantes reflexões sobre não julgueis para não ser julgados, aqueles que tivessem pecado que atire a primeira pedra, né? Isso a gente já viu várias vezes, já ouvimos e assistimos nas nossas palestras, reuniões de estudo, enfim, né? O que nós queremos é avançar no porquê é tão difícil viver esses dois preceitos, né? O que acontece? Jesus, ele, de certo modo, se a gente olhar lá no capítulo, ele não incentivava em momento algum você ver o erro e ficar parado diante dele, né? Não é esse o propósito, né? O que ele incentivava? Que na medida que eu fosse corrigir as coisas, né, que eu acho que não estão no seu lugar, que estão fora do eixo, seja por um comportamento de um ou de muitos, né, eu primeiro faço uma autoanálise se de repente eu não estou contribuindo para aquilo, né, se de repente o meu comportamento não está facilitando aquilo, né. E isso é difícil, porque o primeiro impulso que nós temos, principalmente com redes sociais hoje, né, quando se comenta, olha, fulano fez tal coisa, a gente já tem um juízo rápido, né, a gente nem sabe dos fatos, das situações, né, que aconteceram, e a gente sai julgando, a gente sai cancelando, né, que hoje nós temos essa cultura do cancelamento, a gente sai marcando as pessoas, né, pelo que dizem que elas fizeram, ou se elas fizeram ou deixaram de fazer, enfim. A gente não vive o universo da outra pessoa, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E também os fatos que vão acontecendo na nossa sociedade, hoje está muito rápido, está muito fácil ficar pontuando, né? Ficar marcando, não, isso é bom, isso é ruim, isso é aceitável, isso não é. Sendo que, na maioria das vezes, e isso é um fato, né? Nós não temos todas as informações, né? Por isso que o tema trata se você sabe julgar, né? Imagina a situação de um juiz, em alguns processos leva bastante tempo, que ele precisa colher bastante provas, né? Ele precisa entender todo um contexto, porque afinal de contas ele não faz parte da história nem do réu nem da vítima, né? Ele precisa pegar dados que chegam para ele de pessoas e situações estranhas a ele e ter um olhar, na maior parte do tempo, ele precisa exercitar muito isso, né? Assim como nós, isento, né? Olhar aquilo com cuidado providencial, né? No sentido de eu vou me apropriar de todas as informações, de todos os relatos, de tudo que tiver ao meu alcance, né? Que eu puder examinar, para não fazer um juízo errado, né? Chegar a um julgamento errado. E isso demora, isso é difícil. Só que hoje em dia a gente vive na era da informação muito rápida, né? E só que fazer esse tipo de juízo parece que todo mundo virou juiz de uma hora para outra, né? E pior de tudo, não é só juiz de futebol não, que a gente diz que todo brasileiro é um juiz de futebol, né? A gente virou juiz mesmo de sentenciar as pessoas, né? Porque o que a gente acha que elas estão fazendo, vivendo ou pensando, né? A gente está só no achômetro e dentro do achômetro a gente está fazendo os nossos julgamentos, né? É lógico que eu preciso, em avaliar a minha condição moral, para ver se eu não faço parte do problema, né? Para ter certeza de que, se eu não fazendo parte do problema, eu posso começar a fazer parte da solução. Era isso que Jesus colocava. Não era questão de ficar... as coisas erradas estão acontecendo, o bode está no meio da sala, todo mundo olha o bode ali,
todo mundo ora para que o bode saia do meio da sala, ele atinja essa compreensão de que ele não pode ficar na sala, mas ninguém vai lá e se mexe e tira o bode da sala. Não era esse tipo de postura que ele incentivava quando falava não julgueis para não ser julgados, né? Ele falava da questão de se eu tiver que fazer alguma coisa em relação ao comportamento do outro ou em relação ao que está acontecendo à minha volta, eu preciso fazer um exame, né, com muito critério, de quais ferramentas eu tenho. Primeiro, se eu tenho condições de resolver aquilo, se eu não tiver, eu vou atrás de informações, de condições para resolver aquilo, né, e de maneira inteligente saber atuar para resolver o problema, né. Resolver toda uma guerra, de repente, né, a gente vê muito isso em relações de família, né, as pessoas brigam entre si e de repente você, por ser espírita, né, você é constatado como a pessoa que tem bom senso dentro daquele clima todo, né? E às vezes a gente cai nessas armadilhas verbais, né? De duas pessoas estão discutindo, se você tomar partido, não analisar uma situação como um todo e fizer um juízo de quem está tendo o pior ou melhor comportamento, é capaz de cometer um erro muito grande. A gente de repente chegou do nada, colocaram a gente no meio de uma discussão e se a gente bate o martelo e fala, essas coisas estão acontecendo porque você fez isso, porque você falou aquilo, eu não sei da história toda. E aí eu caio no que a gente chama de armadilha verbal. A gente literalmente se lasca, né? Porque você entra sem saber nada numa discussão que é de outras pessoas, né? O que a gente começa a questionar, né, nesse sentido? Como é que existem diferenças na questão de juízo, né? Em filosofia existe diferença, né? Existe a diferença do juízo de fato e o juízo de valor, né? Se a gente estudar essas duas ideias, vai perceber que a gente se prende muito mais ao juízo de valor, a gente usa mais o juízo de valor do que o juízo de fato. Qual a diferença entre os dois, né? O juízo de fato você descreve as coisas como elas são realmente, né? Se eu falar assim, uma caneta é azul, eu estou fazendo um juízo de fato. Essa caneta é da cor azul, acabou, né? Agora, se eu falar assim, essa caneta é da cor azul porque não quiseram fazer, eu estou dando uma interpretação. Aí eu estou fazendo um juízo de valor. Percebe? É uma diferença sutil, mas importante, né? Na maior parte do tempo a gente faz juízo de valor porque a gente olha as coisas, as pessoas, os comportamentos que elas têm e baseado nas nossas experiências, na nossa visão de vida, a gente vai falando, fulano fez isso porque eu acho que ele estava pensando isso ou aquilo. Na verdade eu não consigo só descrever, ver como é difícil descrever, fulano fez isso, acabou, né? Num treinamento sobre inteligência emocional, foi colocada uma foto, né, na época que a gente estava fazendo curso, e nessa foto tinha uma moça com o dedo no vidro. Se estivesse num ônibus ou num trem, estava com o dedo no vidro, né? E aí a pessoa que estava dando treinamento perguntou, olha, o que vocês observam quando você vê essa imagem? E as respostas foram muito interessantes. Em vez das pessoas simplesmente relatarem, tem uma moça com o dedo no vidro, simplesmente, os relatos é de que aquela moça estava com o dedo no vidro, pensando na vida, pensando em alguém, quer dizer, as pessoas estavam dando interpretação do simples fato da pessoa estar numa foto com o dedo no vidro, né? E olhando para fora. Era só isso que precisava ser feito, né? Mas ali deu para sentir que a gente tem muito esse viés de usar os nossos valores para julgar as situações que estamos vivendo. O que acontece? Nós estamos em constante mudança. Falando a nós, para quem abraçou a mudança e vai seguindo com ela. Agora você imagina um mundo que está mudando rapidamente, né? Se eu faço um juízo de valor em tudo que eu vivo, né, baseado nas minhas experiências, eu vou estar correndo um risco danado de errar o meu julgamento. Por quê? As coisas estão mudando muito rápido. Então, de repente, eu aprendi uma determinada ideia há 30, 40 anos atrás, né? E ela tem norteado minha maneira de ver, de enxergar o mundo, né? E de viver nele.
Só que de repente a minha ideia está inadequada, né? E se eu julgar as coisas do jeito que elas estão aparecendo hoje, com aquela ideia que eu carrego comigo há muitos anos, né? Eu estou correndo um risco de ficar ultrapassado, né? Porque eu não me atualizei, né? Estou correndo um risco de ficar chato porque estou falando de coisas que, né, já não cabe mais nos dias de hoje, né? Estou carregando também, às vezes, nos meus comentários ali, né, no juízo que eu esteja fazendo de valor, os meus preconceitos, né, meus pré-conceitos, né, que às vezes eu trago até de outras encarnações, e eu tenho que entender que tudo está em constante mudança. Quando as coisas estão em constante mudança, o que isso sugere para cada um de nós? Que eu tenho que tomar um cuidado danado de também estar em constante mudança. Por isso que se fala hoje de aprendizado contínuo, né? A doutrina espírita já falava isso, o mercado de trabalho fala isso, mesmo que a pessoa se aposente, ela tem que continuar aprendendo. Por quê? Aprendendo, ela está mudando a visão de mundo dela, né? Ela está ampliando a percepção das coisas, né? Ela está conseguindo ferramentas para interpretar melhor, para entender melhor o mundo que ela vive, né? Se ela não tiver essas informações, ela está vivendo meio que de maneira aleatória, ela está vivendo baseada assim do que me disseram, do que foi dito lá atrás, enfim. E eu preciso me atualizar, né? E preciso, fundamentalmente, exercitar o juízo de fato. Eu tenho que enxergar as coisas como elas realmente são, com isenção do que eu penso, sinto. Eu tenho que enxergar as coisas como elas são, porque senão a gente vai acabar naquela situação, de repente, de condenar uma coisa que os espíritos superiores, ou mesmo Deus, se a gente quiser colocar dessa maneira, absolvem. Ou então, passar a mão em cima de uma coisa, dizer que não está tudo bem, numa coisa que, do ponto de vista da vida, né, é condenável, né? Então, por quê? Porque eu exercitei o meu juízo de valor. Então, quando a gente fala de não julgueis para não ser julgados, esses pontos que são importantes ter em mente. Nós, em algum momento, vamos ter que agir para corrigir as coisas que estão erradas. A gente não pode se colocar de uma maneira isenta, fingir que não está acontecendo. A sociedade que a gente vive tem problemas sérios, né? E de maneira inteligente eu também posso ajudar para que eles sejam resolvidos, né? Como diria uma resposta no Livro dos Espíritos, o mal predomina por omissão dos bons, né? Então é para entender que não basta ser bonzinho, né? Não basta ser bonzinho só para si mesmo, né? Ou para os outros acharem que você é uma pessoa já mais evoluída. Você tem que agir, né? Você tem que participar do processo de solução dos problemas na sociedade com o que você tem. Com o que você não tem, é lógico, vai aprender, vai entender e vai buscar essas informações. Então, eu tenho que me apropriar de tudo isso, né, para poder exercer meu papel dentro da sociedade, não só como espírita, mas como cidadão também, né? E saber muito bem a diferença entre juízo de fato, descrever as coisas como elas realmente são, e juízo de valor, que é a minha interpretação daquilo que eu estou vendo, né? Então eu tenho que exercitar mais a primeira, do que a outra, a segunda, tá? Para que eu seja uma pessoa com uma precisão nas coisas, né? Uma precisão maior de vista, uma precisão maior de entender o que está acontecendo e ser mais justo, né? Porque a gente também busca a questão da justiça. Então, se a gente quer justiça para nós, quer que as pessoas olhem do jeito que nós somos realmente, quem somos nós temos que aprender a olhar as pessoas também desse jeito também, né? Tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Se queremos justiça para nós temos que ser justos com os outros também. E a gente começa nesse exercício, além de outros, né, de mudar essa nossa postura de fazer um juízo rápido das coisas baseado nos nossos valores, né? Nossos valores podem estar muito defasados, é um alerta, né? As ideias que nós temos podem estar muito ultrapassadas, né? Porque às vezes eu brinco com as pessoas, qual foi a última vez que elas
discutiram, fizeram alguma coisa nova, né? Ou aprenderam alguma coisa nova, né? Ou leram algo interessante que traga subsídios para ela, novo, né? Qual foi a última vez que elas aprenderam alguma coisa que não está fora do que ela já sabe na vida, né? Isso não tem idade, né? A gente coloca idade, uma questão besta, né? De que até tal idade eu vou fazer isso aqui e depois dessa idade, não, dessa idade já não é para mais fazer isso. Não, todas as idades têm a sua beleza, só que em todas as idades eu tenho que continuar crescendo, né? Isso é um processo que eu não vou deixar para outra encarnação, é um processo agora já, tá? Então fica essa sugestão de estudo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11, 12, 13, e do ponto de vista de filosofia, estudarem com carinho, se informarem sobre juízo de valor e juízo de fato. E aí sim a gente vai ficar bom, vamos de uma certa maneira, em julgar, tá bom? Obrigado e tenha muita paz, muita saúde, né? A você, seus familiares, e que se o problema vier, olha para ele e pensa assim que você é mais forte do que aquele problema, né? Como diz sempre desse Jesus, Deus não dá fardos pesados para ombros leves, né? Então os problemas estão na medida das nossas forças. É que às vezes a gente esquece de acreditar na gente mesmo, né? Então resgata isso de acreditar em si mesmo, acreditando em Deus, né? Porque não basta acreditar só de um lado e esquecer o outro, né? Eu tenho que acreditar em mim, acreditar em Deus, né? E tocar a vida para frente. É isso que faz a nossa evolução, né? Aceitar esses desafios, não se deixar intimidar e conseguir vencer todos eles, tá bom? Um abraço muito carinhoso no coração.